Salve, amada Igreja na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar falando mais um personagem do Novo Testamento, Áquila e Priscila, um casal exemplar. Texto para a nossa meditação, Atos 18:4, 18:28. E para a nossa introdução, quantas vezes assistimos na TV o drama das pessoas que têm que abandonar seu lar, sua pátria e até a própria família por causa de guerras entre um país e outro, e entre uma tribo ou outra, tais como tragédia no Timor-Leste, traumas de etnias entre a Bósnia e a Chechênia. Há também guerras religiosas que forçam as pessoas a abandonar seus lares. A situação dos refugiados é extremamente desoladora, e hoje nós vamos falar sobre um casal de refugiados. Áquila e Priscila eram verdadeiros andarilhos. Nós estamos precisando de casais dessa forma hoje na obra de Deus, pessoas desprovidas, pessoas que são desapegadas de bens materiais, de vida social, pessoas que se doam na obra do Senhor, verdadeiramente tão ausente. Nós vamos olhar ainda e fazer uma pergunta: quem eram Áquila e Priscila? Seus nomes aparecem 3 vezes por Paulo e 3 vezes por Atos. Primeiro, sua origem. Áquila era judeu natural do Ponto, no litoral do Mar Negro, na Ásia Menor, Atos 18:2. Ele tinha emigrado para Roma. Priscila provavelmente veio da classe alta de Roma, porque seu nome é de uma família tradicional. Não sabíamos se ela era judeu ou não. Sua profissão. Áquila como judeu pobre ou rico, foi treinado num ofício, trabalhava na fabricação de tendas, isso é, fazia artesanato de couro. Atos 18:3. O mesmo trabalho de Paulo, os dois trabalhavam juntos, eram amigos inseparáveis, verdadeiramente um homem de Deus que tinha relacionamentos dentro do reino. 2. Sua conversão, provavelmente antes de conhecer a Paulo, possivelmente em Roma, antes de serem expulsos de lá. Firmeza na fé, no meio de lutas e dificuldades. Era um homem de fé que não importava a situação, se ele estivesse com o Senhor, ele sabia que a vitória era dele, e ele não abandonava aquilo que Deus chamara para fazer. Era verdadeiramente um homem que acreditava naquilo que ele pregava e naquilo que ele vivia o que pregava. Tão ausente hoje nos nossos dias. A sua amizade com Paulo. Se encontraram na segunda viagem missionária de Paulo, se encontraram em Corinto, na Grécia. Trabalhavam no mesmo ofício, tendas, como já disse anteriormente. Foram cooperadores de Paulo durante 1 ano e meio, trabalhando e pregando o Evangelho. Arriscavam suas vidas, Romanos 16:4. Paulo é intensamente grato ao casal. Era um casal realmente que se esmerava em fazer o melhor pela causa do Senhor. Era um casal que era amigo de muita intimidade com Paulo. Paulo, quando chegava ali na casa, se sentia em casa, trabalhava na pregação do Evangelho. Havia uma igreja que funcionava na casa deles. Paulo pregava ali naquela igreja e realmente eles trabalhavam com muito amor pela causa de Deus. Nós precisamos compreender, meu amado, que hoje, nos nossos dias, nós precisamos realmente levantar casais como Áquila e Priscila. Casais comprometidos com o Evangelho, comprometidos com Deus e sua causa. Seu envolvimento missionário, usando o seu lar para a obra, ficaram em Éfeso trabalhando e pregando, 1 Coríntios 16:19, e em Corinto, em Roma, Romanos 16:15, aonde eles eram úteis, eles estavam. Eles eram desprovidos, eles não mediam esforços para fazer a vontade, a obra de Deus, aquilo para que eles foram chamados. Realmente era um casal de missionários que viviam
dentro do propósito e dos princípios de Deus, que não buscavam vanglória e nem algo que trouxesse proveito financeiro para eles. Realmente não precisavam de recurso financeiro, eles trabalhavam para subsistência, e hoje nós não vemos aonde nós convidamos um missionário, ele quer saber quanto que vai ser o cachê dele, quanto que ele vai ganhar para ir lá, ele já quer tudo na mão. Quando nós começamos a nos comportar assim, nós estamos começando a sair da vontade de Deus. Nós estamos começando a sair da presença de Deus. Áquila e Priscila eram diferenciados, porque eles não viviam dessa maneira, eles viviam na dependência do Espírito Santo. Eles sabiam que o sustento, as necessidades deles seriam supridas por aquele que os chamara para a obra missionária. E é isso que deve ser o coração do missionário, pronto para se doar, para fazer o melhor e para saber para quem ele está trabalhando. Para o Senhor, para aquele que é dono de tudo, para aquele que não fica devendo nada para ninguém, para aquele que supre todas as nossas necessidades materiais e espirituais, para aquele que muda toda a estrutura a nosso favor, a favor daquele que tem compromisso com ele. O ministério do discipulado. Apolo foi discipulado pelo casal, Atos 18, 27. Nós vamos falar sobre Apolo futuramente, e nós vamos ver o quanto Apolo foi preparado. Apolo foi um homem que evoluiu mais do que o casal que o discipulara, mas aquilo não trouxera nenhuma tristeza no coração de Áquila e Priscila. Eles se alegravam com o Senhor, porque eles sabiam que Apolo, a causa de Apolo era a mesma deles. O amor de Apolo pelas almas era o mesmo amor que eles tinham. Verdadeiramente era um missionário, era um homem eloquente, um poderoso nas palavras, e eles tiveram o privilégio de discipular, de preparar aquele homem para ser tudo que ele estava sendo agora, um vaso usado nas mãos de Deus. Aquele casal era um casal separado e especial. É bom lembrar que o casal não criticou Apolo no começo, nem ficou com ciúmes da capacidade de Apolo, mas incentivava a desenvolver seus dons como pregador. Eles tinham palavra de incentivo, não de inveja, de ciúmes, mas de motivação, de querer que ele fosse melhor todos os dias. E ele não tinha problema eles desaparecerem, contanto que o nome de Deus sobressaísse através da vida de Apolo. Eram verdadeiramente homens entregues na causa do Senhor, um casal realmente separado, um casal que vivia o que pregava, um casal que vivia como servos do Senhor. Sofrimento no Evangelho. Em Romanos 18, 14, 3, 4, sofreu pela fé em Éfeso, Atos 19, 23, 27 e 29. Em Corinto, Atos 18, 5, 17. Mantiveram sua amizade com Paulo, 2 Timóteo 4, 19. Não abriam mão de um homem com as qualificações de Paulo, de um homem que tinha as marcas de Cristo na vida dele. Verdadeiramente eles tinham prazer naquela amizade. E muitas das vezes foram até confrontados para deixar aquela amizade, mas eles não abriam mão da amizade de Paulo, um homem de Deus, um homem talhado para ser um verdadeiro missionário, o missionário que alcançou e que começou a espalhar o Evangelho do Senhor. Verdadeiramente eles tiveram parte no ministério de Paulo. Senhor, nós precisamos saber o seguinte: olha, eu posso não fazer, mas se eu tiver parte no ministério de alguém, já valeu a pena o meu chamado, já valeu a pena a minha vocação, já valeu a pena aquilo que eu tenho feito. Nem que não seja para eu aparecer, mas que o nome de Deus seja honrado, louvado e engrandecido. Esse era o coração de Áquila e Priscila. E para concluir, mantiveram sua fé firme apesar dos problemas, não abriu mão das convicções e daquilo que eles pregavam e viviam. Eles não abriam mão das convicções que eles tinham, da certeza que eles tinham de vida eterna, da salvação certa que eles tinham em Jesus Cristo. Eles verdadeiramente tomaram posse. Eles não foram testemunhos oculares, mas eles conheceram e eles viveram através de tudo aquilo que Paulo, os outros apóstolos estavam vivenciando com eles. Certamente eles deviam estar naqueles 120 que ficaram lá em Jerusalém para receberem o sopro do Espírito Santo. Eles eram um casal cheio do Espírito Santo, que fazia a obra do Senhor por amor. Abriram seu lar em Corinto, Éfeso e Roma, aonde eles estavam.
a igreja era na casa deles, eles não abriam mão de ter o reino de Deus sendo semeado através do lar deles, da casa deles. Que exemplo de vida cristã para nós, que saibamos, como Águia e Priscila, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos compreender, gente que faz. Áquila e Priscila, um casal abençoado, um casal que tem lições para passar para nós, um casal que tem muito para nos ensinar, que nós possamos aprender com a vida deles, com o comprometimento deles, com tudo aquilo que eles fizeram por amor da causa de Deus. Eu gostaria de te agradecer nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.